Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade. Então vamos lá pessoal, a gente parou na questão do processo de consulta, da suspensão, tá? Então agora a gente vai falar da questão da mudança do entendimento. Então se porventura, após a resposta da consulta, o órgão tiver uma nova orientação, só vai atingir os fatos geradores que ocorrerem após essa data, tá? Após a ciência do consulente, tá? Então, os fatos geradores após a ciência do consulente. Então, se houve mudança no entendimento. Agora, o próprio parágrafo único do decreto, decreto 7.574, ele fala, exceto se a nova orientação lhe for mais favorável. Aí, ó, caso em que atingirá também o período abrangido pela solução anteriormente dada. Tudo bem? Então, isso aqui é muito interessante. A instrução normativa também aqui embaixo diz a mesma coisa. Então, aqui sobre a questão do processo de denúncia espontânea. No começo dessa aula, eu falei um pouco sobre o processo de denúncia espontânea. Aqui a gente vai nos debruçar um pouquinho melhor, tá? Então, o benefício da denúncia espontânea, basicamente, não se aplica aos tributos por homologação, tá? Qual que é a ideia da denúncia espontânea? Porque se você está em atraso, você está em mora, por qualquer motivo, porque você não sabia, calculou errado, mas você identificou, mas assim, independente de estar em atraso, tem o quê? Vai ter o valor principal, vai ter os juros, vai ter a correção monetária e vai ter a multa, tá? Quando eu utilizo o instituto do benefício, da denúncia espontânea, a multa fica de fora. Então, é mais vantajoso, se você identificar, que você faça a correção, e calcule essa guia. Porque se vir autoridade fiscal, você vai ter que pagar, além disso tudo, mais a multa. Tá bom? Então, a súmula 360 do STJ diz que esse benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos por homologação, regularmente declarado e pago a destempo, ou seja, pago fora do tempo. Tá? O que é o tributo sujeito por homologação? É aquele tributo que o próprio contribuinte, ele calcula, ele faz uma declaração, informa para a Receita Federal, por exemplo, e ele automaticamente calcula e ele mesmo paga. Ou seja, não teve nenhuma participação do fisco. Tá? Agora, existem os tributos, por exemplo, de ofício, que o próprio fisco que faz todo o procedimento. Você só vai lá e paga. Entende? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo de ofício e de homologação. Então, basicamente, a maioria dos tributos hoje é por homologação. Por exemplo, ICMS, PIS, COFINS, ISS. Então, normalmente são tributos por homologação. Tudo bem? Então, o que ele fala? Se você declarou esses tributos por homologação e pagou fora do prazo, ele diz aqui que não pode. Tá? Então, aqui está o artigo 138, onde diz essa questão do Instituto do Benefício da Denúncia Espontânea. A súmula 436 do STJ diz a entrega da declaração, ou seja, o envio da obrigação acessória. Vamos pegar aí, por exemplo, o envio de uma DCTF, onde você declara lá o PIS, COFINS, imposto de renda e tal. Então você envia isso aí. Constitui o crédito tributário, dispensado qualquer providência do fisco. Tá? Quando não houver declaração, você não fez a declaração, pessoal, você não enviou a declaração, tá? O prazo decadencial quinquenal para constituir o crédito tributário conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte do lançamento. Então, isso aqui está previsto também no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, e na súmula 555 do STJ. Então, se você não houver feito a declaração, o prazo decadencial, ou seja, existe a decadência e existe a prescrição. A decadência é o prazo que o fisco tem para ele constituir o crédito tributário. E a prescrição
é quando já foi constituído o crédito tributário e agora é o prazo que o fisco tem, né, de 5 anos, para te cobrar. Então, ele tem 5 anos para constituir o crédito. Se dentro de 5 anos ele não constituir, acabou. Você não precisa mais pagar. Agora, ele constituiu. Abre o prazo de mais 5 anos para ele vir e fazer a cobrança. Tudo bem? Então, aqui diz, se você não houver feito a declaração, o prazo da decadência, ou seja, o prazo para constituir o crédito, começa a partir do exercício seguinte, né? Porque nesse caso aqui, se você fez a declaração, como a súmula 436 falou, se você entregou a declaração, você já constituiu o crédito tributário. Se você já constituiu o crédito tributário, então a partir daquele fato gerador, já começa a contar o prazo da decadência. Mas se você não fez, começa a partir do prazo do exercício seguinte. Então vamos a exemplos aqui, ó. Fato gerador. Tá aqui, ó. Fato gerador, 100. E você pagou 80. Tá? Então, como é que funciona aqui, ó? Você tinha 100, era devido 100, mas você pagou 80. Então, não vai lançar de ofício. Só realiza de ofício o valor não declarado. Ou seja, a diferença, ou seja, ó, 100 menos 80, né? No caso, os 20, a diferença começa o prazo prescricional. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Não vai lançar de ofício, só realiza de ofício o valor não declarado. Tá? Então, olha o que acontece aqui. Você declarou 100, mas você recolheu 80. Então, você declarou o 100. Se você declarou o 100, o prazo começa, né, do fato gerador, de quando você aconteceu. Tá? Então, 5 anos, dali para frente. Tá? Agora, seria diferente, eu acho que tem um exemplo bem aqui. Deixa eu passar para frente para a gente ver se tem um exemplo. Agora, se o fato gerador fosse 150, né? Se o fato gerador fosse 150, mas você declarou quanto? 100. Então, ou 50, né, precisa ser constituído. Neste caso aqui, aí sim a autoridade fiscal, de ofício, né, poderia constituir os 50. Tá? Então, o 50 pode beneficiar, pois não foi declarado. Viu aí, ó, como é que é interessante a gente ir construindo o raciocínio? Então, como 50 eu não declarei, eu posso utilizar o Instituto do Benefício da Denúncia Espontânea. Ou seja, eu vi que eu declarei 100, eu vi, poxa, cara, eu errei, tinha que ser 150. Então, em cima desses 50, eu posso deixar de pagar a multa. Vou pagar somente o principal, os juros e a correção. Tá? Então, não se aplica o descumprimento de obrigação. Perfeito, pessoal. Quando você descumpre uma obrigação acessória, né, você não transmitiu, por exemplo, a DCTF. O fato de você não transmitir vai ter uma penalidade. Tá? Então, vai gerar uma multa. Então, neste caso, não se aplica. Né? Porque não tem valor principal ali. A multa já é o que você está devendo. Né? Então, nesse caso, não se aplica. Tá? Olha um entendimento interessante referente à questão do parcelamento. Então, não se aplica ao parcelamento. Em 2003, o STJ entendia que isso era possível. Mas depois de 2003, o STJ passou a analisar a natureza jurídica do Instituto, no qual é exigido, né, no Código Tributário Nacional. Então, o que a gente tem que analisar aqui? O parcelamento, ele é uma forma... Você não extingue o crédito tributário. Se você está devendo, você vai extinguir ele, por exemplo, quando você pagar. Se você pagou a dívida, acabou, não tem mais o que falar. Tá? Agora, quando você parcela a dívida, a exigibilidade do crédito tributário fica suspenso. Se por algum motivo você não adimplir todas as parcelas seguintes, né, você não quitar tudo, a dívida, né, vai retornar, né, vai abater, obviamente, o que você já pagou e vai ter a diferença para você pagar. Tá? Então, o parcelamento ele suspende, ele não extingue. Então, o STJ, a partir de 2003,
ele passa a analisar isso, a questão do instituto, assim, ó, parcelamento não extingue, então se ele não extingue, eu não posso utilizar o benefício da denúncia espontânea, entende? Então, se aplica isso quando na situação de pagamento, porque eu vou querer o quê? Extinguir esse crédito tributário, tudo bem? O ente, por meio de uma lei específica, ele pode excluir os juros e multa. Não tem nenhum problema. Mas isso não é denúncia espontânea. Isso foi porque o fisco, né, ou estadual, municipal, né, ou federal, criou uma lei. E falou assim, ó, em determinada situação, não se aplica juros, né, não vai ter multa, não tem um problema. Mas isso não foi a denúncia espontânea. Tudo bem? Vamos encerrar o vídeo por aqui, para que a gente possa dar continuidade no próximo vídeo.